essa ideia errada que está na maioria da população, que privatizando vai se resolver. Eu só quis colocar isso. E é lamentável que as pessoas não querem ver o que está aí, né? Então, por exemplo, a privataria do sistema de telecomunicações no Brasil nos colocou na rabeira. Nós temos um serviço muito caro comparado com outros países, muito caro, e a qualidade desse serviço é muito pobre. Né? O nosso querido Milton Simonetti está sempre dizendo, olha, eu compro 5 megabytes e só me entregam 2 megabytes. Né? A grande questão é que, uma vez mais, a ideologia neoliberal, no caso brasileiro, aproveitou e disse que era uma grande virtude da privatização o fato dos celulares terem ficado mais disponíveis. Mas na época que nós tínhamos a Telebrás, que nós tínhamos a Teleste, né, a tecnologia dos celulares ainda estava iniciando. Então, aos serviços de telefonia, principalmente telefonia celular, não é nenhuma virtude da privatização. Pelo contrário, no caso brasileiro, fez-se a privatização dos nossos sistemas de telecomunicações de uma forma absolutamente irresponsável e contrária aos interesses da população. Pagamos, vou insistir e repetir, pagamos tarifas elevadas e temos serviços muito sofríveis. E eu quero comparar isso com países como a Índia. Né? Os serviços da Índia, primeiro, a preços absolutamente compatíveis. Mas no Brasil, a privatização sempre quer dizer entregar para o mercado e o que interessa é o interesse das empresas. Nós vemos isso a gente presencia isso, né, com os planos de saúde, nós presenciamos isso com as escolas que estão cada vez mais sendo internacional, a nossa educação cada vez mais entregue a fundos internacionais que vêm simplesmente uma oportunidade financeira para isso. Né? Tem uma coligada do The Economist em inglês que está comprando escolas de segundo grau no Espírito Santo. Né? Nós temos aí uma série de clínicas médicas, né, de diagnósticos, etc., hospitais que estão sendo comprados por fundos financeiros. Né? O médico que é proprietário fica satisfeito porque ele continua trabalhando. É lógico, você acha que o aplicador financeiro o menino lá que opera com a bolsa vai querer... Não, ele deixa isso por conta do médico, deixa por conta da médica, né? Deixa o gerenciamento. Mas todo tipo de pressão, e aqueles de vocês que frequentam e têm que ir com alguma frequência para atendimento médico hospitalar e de clínicas, sabe muito bem do que eu estou falando. A deterioração é palpável. Né? Então, eu acho que a gente precisa... Agora, insistindo, voltando aqui à questão da ideologia. A ideologia é muito forte. Ela não é trivial. E nós ainda não sabemos... A gente enfrenta da base do quê? Do entusiasmo, da animação, queremos nos colocar à disposição para discutir, mas muita gente não quer sequer debater. Então, nós estamos na situação que estamos, sim, por omissão de boa parte da população, e uma omissão que é construída pelos principais veículos de comunicação. Então, você veja como é que foi construída, né, ou as principais canais de comunicação, rede de comunicação, ou pelas redes sociais. Está comprovado que não só o Haddad perdeu a eleição, né, como inúmeras, Dilma perdeu para o Senado, Requião perdeu para o Senado, Eduardo Suplicy perdeu para o Senado, porque nas últimas 48 horas houve um uso maciço das redes sociais, fazendo todo tipo de difamação, e também porque vinha se construindo toda um pensamento e incutindo nas pessoas
inclusive, principalmente na classe média, mas também nas classes menos abastecidas, de que governos progressistas são só corruptos e não geram benefícios e criam uma série de dependências. Não tenho nenhuma dúvida de que todos os governos têm problemas, mas eu acho que a gente não... Pois não? E um dos pedidos de impeachment, dos 52 pedidos de impeachment, um deles é por causa dessas fake news, né? Fake news, os robôs, pagamentos por empresa, né? Sim. Crime de responsabilidade. Então, são 52 pedidos de impeachment que está rolando e um deles O Ivonete, a gente também precisa entender o seguinte, o fenômeno das eleições de 2018 no Brasil repetiu de forma muito mais aguçada o que já havia acontecido nas eleições nos Estados Unidos e o que aconteceu na Inglaterra, lá na saída da União Europeia. E isso está comprovado. Já tem filme sobre isso. Sobre o uso e como que isso foi manipulado. Então, nós, sem dúvida alguma, tem o caso do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro chega a ser quase que uma excrescência. Estava em 5º lugar e, de repente, teve aquele crescimento. Eu quero sempre insistir de casos que, para mim, são palpáveis. O caso do Requião, no Paraná, o caso da Dilma em Minas Gerais, e que o Suplicy, e inúmeros outros casos em que houve na última hora uma reversão provocada, parcela disso, pelo uso de propaganda, de fake news, porque aí não é nem mais fake news, é mentira mesmo, né? Porque a história, por exemplo, da cartilha que faz... da mamadeira, etc., aquilo não é nem fake, porque a fake news ainda tem alguma substância de verdade. Essa não tinha substância nenhuma, mas vai manipulando e faz com que pessoas que se querem moralistas, que se querem religiosos, façam uma adesão a isso. Nós sabemos, inclusive, de como lideranças religiosas também desempenharam um papel importante nisso. Sabemos que tem igrejas muito conservadoras dispensaram o dízimo. Dispensaram o dízimo tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Então, a forma de contribuir com a sua entrada nos céus é ir votando, e votar em quem? As piores forças que nós podíamos ter. Então, eu acho que essa é uma discussão que nós temos muito que aprender. Nós ainda não sabemos nos comunicar com esta população que é marginalizada. Nós ainda, e eu estou falando nós aí, principalmente nós na minha faixa etária, não estamos conseguindo compreender, temos que ter muita humildade para ouvirmos mulheres, negros, LGBTs, favelados. Principalmente mulheres negras, faveladas e LGBTs. Então, eu acho que esse é um aprendizado que nós temos que ter, porque elas e eles estão construindo o seu próprio caminho. É o mesmo caminho de nós, a militância política, é completamente diferente. Vocês acham, alguém aqui nesse nosso lado, acha que realmente aquelas pessoas que estão lá nos bairros mais pobres, nas nossas favelas, que muitas vezes nós, de forma equivocada, chamamos de periferia, não tem nada de periferia, né? Eles são o cerne, eles estão preocupados realmente com do jogo eleitoral. Então, eles usam os mecanismos deles. Agora, vem de lá inúmeras... Acho que você congelou, hein? Voltou? Eu sei. Tá. Então, mas vem de lá inúmeros exemplos fantásticos
de militância política no sentido, não é política eleitoral, de fazer política, fazer ação política em defesa dos interesses dessas comunidades. E aí o Perli está sempre chamando a atenção, está espalhado por aí tudo. Está espalhado no campo, está espalhado na cidade. Se nós olharmos como é que é a militância política naqueles que produzem sem usar agrotóxico, sem poluir rios, sem poluir a terra, traz os alimentos para nós na cidade, de qualidade, a um preço que é, comparativamente, que é praticado nos países mais ricos, é irrisório. Né? E as pessoas se cuidando nas favelas, né? São verdadeiras brigadas que estão atuando. Só para... você falou aí no Perli, ele está dizendo aí, né, que a privataria tucana e o príncipe da privataria são 2 livros imperdíveis para entender quem se beneficia do neoliberalismo. Esse é no mundo todo, né, Perli? Você sabe perfeitamente bem que aquele movimento nós somos 99%, foi na escala mundial. Quem é que se beneficia? Quem é que está se beneficiando nos Estados Unidos? Está se beneficiando nos Estados Unidos são aqueles que estão operando no mercado financeiro. Quem é que se beneficiou na Inglaterra? Também aqueles que estão no mercado financeiro. E observe, nós estamos falando dos 2 países que mais se beneficiaram dessa financiarização mundializada. Esses são os países. Sim. No entanto, não chega para a população. A escola está deteriorada, a saúde está deteriorada, a segurança está deteriorada. O que nós vemos é um aparato policialesco que prende, mata, arrebenta quem? Os negros, os migrantes. Não é? Então, eu acho que essa é a discussão que a gente tem que ter. Tanto nós que nos entendemos progressistas, que nos queremos progressistas, mas a gente precisa, de alguma maneira, aprender a ouvir, escutar essas pessoas que estão, sim, fazendo militância. A juventude está, sim, fazendo uma bela de uma militância política. É a militância política dos partidos? Não é. Mas é que elas estão fazendo, então. É do jeito deles. É do jeito deles. E nós temos Sábio também está sugerindo aí, Arlindo, uma outra leitura, né, que ele sugere, Os Engenheiros do Caos. E, para finalizar, né, hoje eu coloquei aqui atrás o mapa do Espírito Santo, lembrando aí do Julho das Pretas, né, quando você falou de escutar as mulheres, né, escutar os negros, dia 25 de julho, né, a gente comemora esse dia importante, e tem toda uma programação aí, né, o Fórum das Mulheres também, vai fazer uma live no sábado, dia 25, às 6 da tarde. Então, nos abrir para escutar essas novas vozes que ecoam. E nós estamos seguindo já para o final, Arlindo, então nós temos mais 5 minutos. Gostaria que você concluísse aí, lembrando, né, que hoje nós estamos falando das mudanças nas despesas públicas em tempos da pandemia. Pois é, eu acho que a gente tem muito a aprender, tanto com os novos, quanto com as culturas tradicionais. Eu acho que é mais do que chegada a hora de nós aprendermos, sim, com os nossos nativos, que nós, de forma pejorativa, chamamos de índio, porque é uma forma pejorativa. Tá? O europeu invasor chegou aqui, se intitulava português, francês, alemão, italiano, mas a riqueza da etnia dos povos originários aqui era todo ela entendido como índio. Então nós precisamos ter humildade de ir lá aprendermos com eles. Nós precisamos ter a humildade de aprendermos também com os nossos quilombolas, da resistência, que mantém uma tradição extraordinária, com raízes profundas na África, mas que foram se transformando, estão continuamente se transformando, continuam
na luta pela sobrevivência, mas com muito orgulho, com muita... e podendo dar contribuições excepcionais para todos nós e para todas nós. Então, eu acho que a gente pode aprender tanto... Eu acho que a gente tem que começar a tentar entender os sinais da juventude. Esses novos movimentos, seja das mulheres, seja dos LGBTs, seja dos favelados, seja da juventude, esses movimentos todos a gente tem que ter humildade para buscar entender. E a gente não vai entender olhando para eles com o mesmo olhar que a gente olhava, que a gente olha, que continua olhando, com a nossa militância política, olhando como é que funciona para nós, classe média, né? Que de um jeito ou de outro sempre tivemos benefícios comparativos a eles. Então, eu acho que o exercício é nesse sentido, de nos lisonjearmos por termos um país tão rico, tão diverso, tanto do ponto de vista da cultural, quanto das nossas etnias, da nossa natureza, que é um privilégio, e, acima de tudo, de buscarmos entender que tem novas sementes aí. E é nessas sementes e é nessas tradições que nós temos que buscar a construção do novo normal. Porque nenhum de nós que está aqui, praticamente todas as quartas-feiras, às 6 semanas, às 6 quartas-feiras, estamos aqui para sairmos da pandemia, para voltar àquilo que a gente era em fevereiro. Todos nós estamos aqui porque nós queremos sair melhores. Agora, só sairemos melhores disso se nós, em primeiro lugar, cuidarmos de nós mesmos. Em segundo lugar, se cuidarmos da outra do outro. E se cuidarmos da Mãe Terra. Eu acho que essa é a lição que sempre me motiva. Com certeza. E Perli está dizendo ainda, quando aprendemos as respostas, eles mudaram as perguntas. É sempre assim. É verdade. É verdade, é verdade. Então, nós encerramos, né, agradecendo a todas as pessoas que tiram esse tempo, né, para aprender e compartilhar. Eu quero dizer que cada vez que eu encontro aqui, eu aprendo muito também. Aprendo com você, Arlindo, aprendo também com as pessoas que participam, que dão suas opiniões. E dizer que essas opiniões de vocês, as questões, é muito importante, viu, Elis, o pessoal que chegou aí por último. A gente deixa marcado, né, já o próximo encontro para a próxima quarta-feira, né, Arlindo? Vai, está combinado. Um grande beijo para todos. E para você, uma gratidão especial, viu? Que você, a gratidão toda minha. Como aposentado, tira esse tempo para nos ajudar. Não tem. Eu que uso isso aqui para me manter vivo. Que legal. Para mim é um descanso. Grande beijo.